Bom, então vamos falar sobre função do segundo grau, que também é conhecida como função quadrática. Uma função do segundo grau é uma função f de r em r tal que f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, com a, b e c reais e a diferente de zero. Então uma função do segundo grau, uma função quadrática, é definida como um polinômio do segundo grau. Exemplos aqui. F de x igual a x ao quadrado menos 2x mais 3, onde a é igual a 1, b igual a menos 2, c igual a 3. Tá? Então, f de k é igual a menos 2k mais 2k ao quadrado. Essa função do segundo grau aqui é uma função na variável k. Então, assim a gente vê que o a é igual a 2, que é o coeficiente do termo de maior grau, grau 2, a igual a 2. b é igual a menos 2. Então, esse b é o coeficiente do termo de grau 1. E como aqui nós não temos o termo independente, né, ou o termo de grau 0, então a gente coloca o c igual a 0. f de t, temos uma função quadrática na variável t, é menos 11t ao quadrado. O a é igual a menos 11, o b é igual a 0 e o c também é igual a 0. f de x, uma função na variável x, a função quadrática aqui, x ao quadrado mais 9, o a é igual a 1, que é o coeficiente do termo de maior grau, b igual a 0, porque aqui não aparece o x, né, que é o termo de grau 1, e o c, que é o termo independente, é igual a 9. Vamos ver o gráfico. O gráfico de uma função quadrática é uma parábola. Então a gente tem esse aspecto aqui, né, essa parábola aqui com cavidade voltada para cima, com cavidade voltada para baixo, e temos várias propriedades que ajudam a caracterizar o gráfico da função quadrática. Vamos ver algumas delas? Então vamos ver. Primeiro, pontos de intersecção com os eixos coordenados, né? É uma característica importante aqui para a gente estudar. Então os eixos coordenados são os eixos OX e o eixo OY. Então, os pontos de interseção com o eixo OX são x', x', que são as raízes. E o ponto de interseção com o eixo das ordenadas, né, ou eixo OY, vai ser o termo independente. Tá? Então, interseção com o eixo OY vai ser o ponto 0C, que é justamente esse ponto aqui, né? Quando o x igual a 0 e o y é igual ao termo C da minha equação. Então, se existirem raízes, a gente tem esses pontos de interseção aqui, x' e x'. A gente vai ver todas as possibilidades, né? Como é uma equação do segundo grau, muitas vezes não existe raízes, então não vai existir ponto de intersecção com o eixo OX, tá? Quanto ao eixo das ordenadas, sempre vai existir intersecção. Então vamos ver, ponto de intersecção com o eixo OY, algebricamente, como é que a gente calcula? A gente faz x igual a 0 na equação da função quadrática. Então vamos lá, quando eu coloco 0 aqui, ó, a vezes 0 ao quadrado mais b vezes 0 mais c. Então, a vezes 0 ao quadrado vai ser 0, b vezes 0 vai ser 0, 0 mais 0 é 0, f de 0 igual a c. Certo? Então, quando x igual a 0, a imagem, ou y, vai ser igual a c. Toda vez que eu quero achar a interseção com o eixo y, basta fazer x igual a 0, que eu aí acho o y que vai interceptar o eixo das ordenadas. O ponto de intersecção vai ser o par ordenado 0, né, que é o x igual a 0, e o y, que é c. Vamos ver como é que a gente calcula a interseção com o eixo x a partir da equação. Para fazer isso, eu tenho que impor y igual a 0. Então, quando y é igual a 0, a gente tem o quê? Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, que é uma equação do segundo grau. Como é que a gente resolve a equação do segundo grau? Calculando suas raízes através da fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara é x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, onde delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Vamos ver na tabela a seguir, então, a relação entre delta e as raízes de uma equação do segundo grau. Vamos ver aqui. Aqui, ó. O que é que temos aqui? Aqui nessa coluna aqui da esquerda temos, se delta for maior do que 0, se delta for um número positivo, a gente tem raízes reais e diferentes, ou raízes reais e distintas. Ou seja, x' vai ser diferente de x'. Se o delta é igual a 0,
eu tenho raízes reais e iguais, ou seja, x' igual a x duas linhas. Se o valor de delta é um número negativo, ou seja, delta menor do que zero, não existem raízes reais. E qual a implicação disso aí com a interseção com os eixos, né? A relação disso aí com os eixos aqui. A gente tem x' diferente de x duas linhas, então eu tenho esses dois pontos de interseção aqui. X', x duas linhas, interseção com o eixo OX, né? Então, se delta for maior do que zero, eu tenho esses dois pontos de interseção aqui. Delta maior do que zero, raízes reais e distintas. Aqui, delta igual a zero, a gente vai ter esse aspecto aqui, certo? Com um único ponto de interseção com o eixo OX. E delta menor do que zero, não existem raízes reais. Então, a parábola ela não toca o eixo OX. Então, revisando aqui, ó, delta maior que zero toca em dois pontos. Delta igual a zero toca em um único ponto. Delta menor do que zero não toca o eixo OX.